Reaberta a presente sessão. Ordem do dia. Votação da redação final ao PL 050/2017, de autoria do governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Xaxim, regularização da unidade básica de saúde. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final ao PL 67.9/2017, de autoria do Governo do Estado. Autoriza doação de imóvel no município de Rio do Campo para instalação de creche municipal. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Votação da redação final ao PL 0090.8/2017. Autor, Governo do Estado. Altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual do quadriênio 2016-2019. Aprovado pela Lei 16.859/2015. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final ao PL 121/2017. Autor, Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da Lei 16.733/2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para dar nova denominação à Associação dos Deficientes Educáveis e Síndrome de Down de Joinville. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final ao PL 122/2017, da Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da Lei 16.733/2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para dar nova denominação de Irmandade do Divino Espírito Santo e Asilo de Órfãos em São Vicente de Paula de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação, redação final ao PL 123/2017. Autoria, Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da Lei 16.733, de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para dar nova denominação à Sociedade Alfagente de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final ao PL 132/2017. Autor, Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da Lei 16.733, de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para dar nova denominação à Associação para Integração Social de Crianças e Adolescentes Especiais de Joinville. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final ao PL 139.8/2017, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da Lei 16.733/2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública no âmbito do Estado de Santa Catarina, para dar nova denominação ao Grupo de Apoio à Prevenção AIDS, GAPA, de Chapecó. Em discussão. Não havendo que discutir em votação. Quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final ao PL 531/2015, de autoria do Governo do Estado. Altera o artigo 8º da Lei 13.334/2005, que institui o Fundo Social destinado a financiar programas de apoio à inclusão e promoção social, na forma do artigo 204 da Constituição Federal, e estabelece outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final ao PL 541.3/2015, de autoria do Governo do Estado,
e institui o marco regulatório dos programas de parcerias público-privadas no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final ao PL 574/2015, de autoria do Governo do Estado. Institui o Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas de Santa Catarina e estabelece outras providências em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em turno único o projeto de conversão em lei da medida provisória PLC 208/2017, autoria da Comissão de Finanças e Tributação, altera os anexos 7º e 14º da Lei Complementar 381/2007, emendas modificativas e emenda aditiva, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação e parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, para discutir, o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, esta é uma medida provisória que trata de assuntos, já falamos aqui, que não deveria ser objeto de medida provisória, porque é uma medida provisória para criar cargos comissionados. Ela tem outro problema, claro, do ponto de vista da constitucionalidade, que é o fato de ter emendas parlamentares que criam cargos. O vício de iniciativa de criação de cargos não é sanado, mesmo que as emendas sejam sugeridas pelo líder do governo, sejam sugeridas pelo governador ou por qualquer um. As emendas parlamentares, elas são inadequadas. Não me parece adequado também, do ponto de vista geral, a ideia que procura se vender que um dos grandes problemas de saúde do nosso Estado é um problema que pode ser melhorado pela criação de cargos. É evidente também, porém, que isso não são poucos cargos, tem pouco impacto financeiro. Eu já votei contra a admissibilidade. No mérito, eu acho que ela continua inconstitucional pelo fato de criar outros cargos por iniciativa parlamentar. No mérito, eu pessoalmente vou votar a favor, em função de dar aí um respaldo ao nosso companheiro Caro Preso, que vem desenvolvendo um bom trabalho na Secretaria, um trabalho que todos os sinais são que melhorou significativamente a partir que o deputado Caro Preso entrou lá como secretário. Então, em função disso, com essas objeções que faço, vou votar favoravelmente. Com a palavra, o deputado João Antônio Amin. O deputado Coruja, que é conhecedor da matéria, estudioso, já falou muito bem das prerrogativas do Legislativo, de criação de cargo, criação de despesa, diminuição de receita. A única coisa nova que tem para se falar sobre essa matéria é que nem o líder do governo sabia da criação do cargo, pelo menos até ontem, na Comissão de Constituição e Justiça. Então, realmente, deu algum curto-circuito ali, de função gratificada, cargo comissionado, e não dá para se duvidar da boa intenção, tanto do relator da proposição, quanto do secretário de Saúde, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa completamente diferente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, deputado Darcy de Matos, Vossa Excelência quer fazer encaminhamento? Não havendo desejo, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Com o voto contrário, deputado João Antônio Amin, aprovada. Discussão e votação, turno único. Em segundo turno, ao projeto de lei 72/2017, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que denomina Luiz Henrique da Silveira, rodovia do contorno viário leste de Xanxerê, em Santa Catarina, trecho compreendido entre a rodovia estadual SCT 480
e a Rodovia Federal 282, com a extensão de 7,7 km 856 metros. Com parecer favorável. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em segundo turno ao PL 106, 2017, de autoria do deputado Altair Silva. Concede o título de cidadão catarinense ao senhor Luciano José Boligon. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação, segundo turno, PL 193.3, 2016, deputado Jean Loureiro, declara integrante do patrimônio histórico, artístico e cultural de Santa Catarina, a Associação Coral de Florianópolis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação, segundo turno, ao PL 277, 2016, de autoria do eminente deputado Natalino Lázari, altera o anexo 1 da Lei 16.720/2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para denominar César Martorano o trecho da SC 114 entre o acesso municipal de Vila Boava e a divisa dos estados de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, com a emenda substitutiva global. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, pelo menos constar. Aprovado. Discussão e votação em segundo turno ao PL 459, deputado Jean Loureiro. Dispõe sobre a obrigatoriedade de os postos de combustíveis de Santa Catarina informarem aos consumidores se a gasolina comercializada é formulada ou refinada. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao PL 36.2, 2017, de autoria do deputado Patrício Destro. Inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina a festilha no município de São Francisco do Sul. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação, primeiro turno, PL 39.5, 2017, de autoria do deputado Neudi Sareta. Inclui a Festa Nacional do Leitão Assado, FENAL, do município de Concórdia, no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao PL 240, 2016, de autoria dos deputados Dr. Vicente Carol Preso e Padre Pedro Baldiceira. Denomina como delegado Alcivandro Espezinha, Delegacia de Polícia do município de Guaramirim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Com emenda substitutiva global. Discussão e votação em primeiro turno ao PL 258, 2016, de autoria do deputado Neudi Sareta. Dispõe sobre o dever de as empresas concessionárias de água e saneamento que operam no Estado de Santa Catarina incluírem nas faturas de água e esgoto advertências sobre o risco da água parada quanto à proliferação do mosquito transmissor da dengue, Zika e chikungunya. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação. Em primeiro turno, projeto de resolução 002.3, 2015, de autoria da mesa, altera o regimento interno da Assembleia, aprovado pela resolução 005 de 2008, para que os deputados tenham conhecimento da pauta das reuniões das comissões permanentes com antecedência mínima de 24 horas. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedidos de informação. Pedido de informação 48, deputado João Antônio Amin, solicitando ao secretário de Infraestrutura e Informação e referente da programação para realização de obras de melhorias das rodovias SC 390 e 445, rodovia Jorge Lacerda, e na rodovia Arquimedes Naspolini Filho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 49, deputado Maurício Codilar, solicitando ao secretário da Agricultura informações referentes à chamada dos aprovados no concurso público da SIDASC, editais números 1 e 2, 2016,
Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permanece como está aprovado. Pedido de informação 50 da deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário da Educação informações referentes à troca do programa estadual Novas Oportunidades de Aprendizagem pelo programa Novo Mais Educação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permanece como está aprovado. Moções. Moção 77, deputado Altair Silva, apelando ao secretário da Agricultura e ao presidente da SIDASC para que oriente seus fiscais de defesa sanitária vegetal sobre a instrução normativa 28/2016 do Ministério da Agricultura sobre a permissão de trânsito de vegetais. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Moção 78, deputado Mário Marcondes e Serafim Venzão, apelando ao presidente da Câmara dos Deputados para que vote e aprove as mudanças necessárias para a modernização da Lei Federal 8.666, de 1993, objetivando a melhoria do serviço público. Em discussão. Para discutir, a deputada Luciane Carminati, com a palavra. Presidente, só uma dúvida. Quem é a autoria desta? A autoria é do deputado Mário Marcondes e Serafim Venzão. E trata de qual lei? O que diz respeito a essa lei? Essa lei, se não me falha a memória, não está escrito aqui, mas é a lei das licitações. Da licitação, está certo. 8666. Ok, obrigada. Em discussão, não havendo que discutir votação, quem tiver de acordo permanece como está aprovado. Moção 79, deputado Altair Silva, apelando ao governo do Estado o pagamento da dívida da Secretaria de Estado da Saúde com os hospitais catarinenses, referente ao projeto de cirurgias eletivas contratadas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permanece como está aprovado. Moção número 80, apelando, do deputado César Valduga, apelando ao governo do Estado e aos presidentes da Casan e do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente para que atenda às reivindicações da categoria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Moção número 81, deputado Antônio Aguiar, parabenizando o governo do Estado e as demais autoridades pela realização da 10ª edição dos Jogos da Terceira Idade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Requerimentos. Requerimento 480, autoria do deputado Marcos Vieira, solicitando a tramitação em regime de prioridade do PLC 004.0/2016. Em discussão. PLC 004/2016. Do requerimento do deputado Marcos Vieira, que solicita a tramitação em regime de prioridade. Em discussão. Para discutir, deputado Darcy de Matos. Pela ordem, senhor presidente. Antes, pela ordem, sem prejuízo do deputado Darcy de Matos. O PLC 004 é o do orçamento impositivo, é isso? Perfeitamente. Obrigado. Agora sim, com a palavra, o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, esse projeto de autoria do eminente, estudioso e dedicado, esse requerimento, do deputado Marcos Vieira, é um requerimento que enseja discussão nesse plenário, senhor presidente. Porque o pedido de preferência da votação é pertinente, é regimental, e é claro, senhor presidente, deputada Carminati, que eu sempre advoguei a causa de que todos os projetos, todas as PECs, todos os projetos, seja de origem governamental ou parlamentar, devam, deputado Marcos Vieira, seguir o regimento dessa casa.
Todos nós nos entristecemos quando o projeto fica, deputado Mota, o senhor que é o, para não dizer o mais velho, o mais experiente desse parlamento, ficamos entristecidos quando projetos hibernam, deputado Dóia, meses ou anos nas gavetas, ou nos armários, onde quer que seja. Essa não é uma atitude boa, racional, e ela é desrespeitosa para o parlamento. Sem dúvida alguma, presidente Silvio, o PLC do deputado Marcos Vieira, que não é somente do deputado Marcos Vieira, foram vários deputados que assinaram, inclusive eu, porque entendia naquele momento que era importante, e nesse momento tem uma posição divergente que vamos debater mais adiante, talvez nas sessões posteriores. Esse projeto de lei PLC complementar é um projeto que determina que se vincule 3% do orçamento do Estado de Santa Catarina, deputado João Amin. Portanto, determina a vinculação daquilo que resta, porque nós só temos 3% do orçamento do Estado sem vinculação. O projeto determina a vinculação desses 3%, deputado Silvio, e o Estado ficaria sem nenhuma flexibilidade o Poder Executivo de novos investimentos para as obras do orçamento regionalizado. Obras do orçamento regionalizado que, lamentavelmente, eu sou governo, mas não preciso concordar com tudo aquilo que o governo faz, e não concordo. Lamentavelmente, o governo vai no interior e, às vezes, atendendo pleitos dos deputados ou das associações empresariais ou da sociedade civil organizada, assina a ordem de serviço, determina a licitação e toca. Como fez na Joinville, há 15 dias, determinando a ampliação da Edgar Meister e da Hans Dieter, com um montante de 48 milhões de reais, que não estão constados no orçamento regionalizado. Mas o governo tem essa condição, tem essa prerrogativa. E lá, no caso de Joinville, fez bem, mas não estava no regionalizado. Só estou exemplificando. Então, eu quero dizer que tramita nessa casa, deputado Altair, duas PECs, emenda à Constituição. Uma é de autoria do deputado Aldo, entre aspas, com assinatura de mais de 20 deputados. E a outra é do deputado Marcondes. E essas duas PECs, elas têm um objetivo diferente do PLC do deputado Marcos Vieira. Elas propõem que seja alterada a Constituição estadual para que os parlamentares possam ter a condição da indicação de emendas individuais impositivas. Eu acho que essas PECs, que certamente serão pensadas na reunião da Comissão de Justiça na semana que vem, elas vão na linha e na esteira do que fez o Congresso Nacional, que há Vossa Excelência precisa sem mais um minuto? Que há 2 anos aprovou as emendas impositivas e que está funcionando excepcionalmente bem com o prestígio dos parlamentares e com as pequenas obras no interior do Brasil. Então eu quero dizer, deputado Marcos Vieira, que eu me posiciono contra o requerimento da tramitação de urgência e faço uma proposição a Vossa Excelência, ao Parlamento Catarinense, de que nós possamos derrubar o requerimento e definir aqui um calendário, um prazo, para que nós possamos votar o seu PLC e a PEC do orçamento regionalizado e a PEC do orçamento individual impositivo, quem sabe daqui 15 ou 20 dias,
na Assembleia Legislativa. Era isso, senhor presidente. Inscrito para falar, pelo mesmo tempo, o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, me permite, qual é o tempo? 5 mais 1, deputado. Senhor presidente, é um assunto extremamente importante. Eu vou rogar a Vossa Excelência, depois, se quiser dar também um tempo de deputado assim, não há problema. Mas eu precisaria de pelo menos 10 minutos para levar o meu raciocínio ao conhecimento dos senhores deputados. Se eu der 10 minutos a Vossa Excelência, eu sou obrigado a conceder mais 3 minutos Não e tem, meio ao para mim deputado não há Alcides problema Matos. algum. Não há problema. Não há problema. É um assunto extremamente importante para Santa Catarina como um todo. Na próxima reunião, eu vou propor às lideranças que façam seu desacordo, porque não está funcionando. Pelo menos para Vossa Excelência tem a palavra, 10 minutos. 10 minutos. Então, senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, lá se vão 19 anos. 19 anos da vigência da Lei Complementar a 157, que rege a forma de realizar das audiências públicas do orçamento regionalizado. Audiências essas que dá a condição da Assembleia estar lá, na ponta da linha, em cada uma das regiões, convidando e convocando a sociedade civil organizada e os poderes públicos constituídos para que, em reunião, escolher as ações que constam do PPA a serem incluídas no orçamento e, posteriormente, para a possível realização ou execução por parte do governo. Lá se vão 19 anos que estamos mentindo para a sociedade catarinense. Lá se vão 19 anos que a Assembleia Legislativa está gastando dinheiro, colocando a sua estrutura em cada uma das regiões, dizendo e pedindo para a sociedade todos os anos, escolham as ações que nós vamos colocar no orçamento do Estado e a Assembleia vai pedir que o Poder Executivo execute em favor da sociedade essas ações. Eu participo da Comissão de Finanças há praticamente 8 para 9 anos nesta casa. E tenho praticamente em quase todos os anos participado da realização dessas audiências públicas. Deputado Natalino Lázari, o ano passado o Vossa Excelência presidiu a audiência do orçamento regionalizado na cidade de Videira. Joaçaba, desculpa. Sim, Joaçaba. Invoco aqui o testemunho de Vossa Excelência. 14 municípios, não tinha mais do que 30 pessoas no salão. Nem 20 talvez. Nem 20. Mas estavam lá 8, 9, 10, 12 deputados estaduais. Estamos a fazer o quê? A discutir algo que possivelmente não será realizado. E esta casa, por unanimidade, nesses últimos anos, vem pedindo, exigindo que as ações fossem incluídas no orçamento e que o Poder Executivo as executasse. E a prova do querer tornar realidade o sonho da escolha de uma ação por um cidadão, por uma entidade, por uma prefeitura numa região, redundou numa proposta de emenda constitucional encabeçada pelo hoje prefeito da cidade de Tubarão, o então deputado Juarez Ponticelli. Foi ele do Partido Progressista que encabeçou a luta para que pudéssemos incluir na Constituição do Estado os artigos 120A e 120B. Quase a totalidade dos senhores deputados assinaram aquela emenda constitucional. Eu fui o relator e depois de 6 anos de tramitação nesta casa por unanimidade,
se convenceu da necessidade de termos o orçamento impositivo implantado em Santa Catarina. E este plenário votou a PEC. O artigo 120A, ele é auto-aplicável, pois não precisa mais as audiências do orçamento regionalizado para dizer que as ações são impositivas quanto à sua colocação no orçamento. Basta eles se reunirem e mandarem para nós. Mas faltava a regulamentação do artigo 120B, exatamente quanto à forma da impositividade. Mas não sem critério, não para ganhar no grito, como me lembro ainda uma das reuniões, uma das audiências realizadas na cidade de São Lourenço do Oeste, quando lá nós juntamos São Lourenço e Quilombo, e para ganhar o prefeito de Quilombo levou 4 ônibus, e prevaleceu o voto daquelas pessoas que estavam dentro daquele ônibus. Fazia-se necessário, é verdade, faz-se necessário a regulamentação do artigo 120B. E os nossos técnicos e esta casa resolveu então elaborar a minuta do projeto de lei complementar que deu origem na Comissão de Finanças, assinado por unanimidade por todos os senhores deputados. Este deputado que vos fala, o deputado Marcos Vieira assinou, o deputado Arcide Matos assinou, o deputado Antônio Guiara assinou do PMDB, o deputado Isseu Dresch assinou do PT, o deputado Gabriel Ribeiro do PSD assinou, o deputado Jean Loureiro do PMDB assinou, o deputado José Milton Schaeffer, líder do PP, assinou, o deputado Patrício Deste do PSB assinou, o deputado Rodrigo Minotto do PDT assinou, está aqui, todos assinaram. O projeto de lei complementar, por unanimidade desta casa, foi solicitada a sua regulamentação. Seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça. Lá foi designado o eminente deputado Valdir Cobalcini, que em proposta de emenda aperfeiçoou o projeto e lá restou aprovado também por unanimidade. Voltou para a Comissão de Finanças, foi referendado na Comissão de Finanças também por unanimidade. Restou finalizado para ser incluído na ordem do dia desta casa no mês de dezembro do ano passado. E o que vou dizer aqui agora, se for mentira, eu renuncio ao meu mandato. Foi feito um acordo de líderes, foi ou não foi, deputado Cobalcini? Foi feito ou não foi, deputado Luciano Cardinati? Para que se pudesse retirar de pauta o ano passado, mas que deveríamos, os líderes concordaram, para voltar até o mês de abril deste ano. O acordo foi feito no gabinete da presidência, deputado Joaquim, com a presença de todos os líderes, até porque tem-se por base de que quando um líder não aceita, o projeto não vem. E todos os líderes aceitaram retirar de pauta para a sua votação em dezembro e incluir no mês de abril deste ano. E abril já passou. Era desnecessária a apresentação desse requerimento para dar a ele o projeto de lei, tramitação de regime de prioridade. Era só cumprir o acordo. Nós temos acordo de líderes nessa casa, e acordo de líderes nessa casa é para cumprir. Desde quando entrei tem sido assim, e não gostaria que no dia de hoje esse acordo de líderes fosse descumprido, fosse quebrado. Podem até votar contra no projeto, mas o acordo de líderes tem que ser cumprido. Eu sempre aprendi, deputado Coruja, que acordo de líderes é superior ao regimento da casa. Eu sempre aprendi isso. E sempre tenho dito, eu sou cumpridor de decisão superior. E eu aceitei a decisão do Colégio de Líderes, eu estava presente. O deputado Mauro de Nadal, que foi presidente da CCJ, estava presente. Esse projeto de lei é extremamente importante para cada um dos municípios. Quem não recebe prefeito em seus gabinetes, quem não recebe vereador em seu gabinete, quem não recebe representantes de entidades empresariais, sindicais, pedindo a liberação de recursos. Esse projeto de lei, ele vem regularizar uma situação, faz a distribuição com muito critério dos recursos, e mais, não está se aumentando despesa.
o que esta Casa vai fazer, e vai ser a Assembleia Legislativa, que vai efetivamente, na ponta da linha, tratar dessa questão, deputado Cobalcini, juntamente com os prefeitos que serão membros natos, juntamente com os presidentes das câmaras que serão membros natos do colegiado que vai escolher. É com muito critério que esta Casa, ao decidir favoravelmente, vai fazer a distribuição de 3% da receita líquida do Estado. Não se vai mexer, não se vai acrescer despesa, vai se dizer lá na Secretaria da Saúde e na Secretaria da Educação que esses recursos deverão ser destinados em cerca de 40%, vai se dizer lá nós precisamos reformar aquela escola no sul do Estado que está interditada. É a sociedade que vai ter que dizer. Não vai se botar acréscimo no orçamento da saúde, nem da educação. É a sociedade que vai escolher que vai ter que comprar um tomate computadorizado. É a sociedade que vai dizer que tem que reformar um posto de saúde. Então eu peço, senhores deputados, era desnecessário. Porque eu nunca vi até hoje subir à tribuna para discutir a aprovação ou não de um requerimento de regime de prioridade de um deputado estadual. Muito obrigado. Com a palavra para concluir, ou antes, deputado Gelson Merizio, deputado Darcy, deputado Fernando Coruja. Deputado Merizio, Vossa Excelência tem a palavra. Com relação à colocação do deputado Marcos Vieira, ele tem razão em alguns pontos. Primeiro, que no ano passado havia o impedimento dos líderes para que se colocasse votação, se não me engano, em outubro ou novembro. E houve também um acordo para que se postergasse para este ano, para que fosse votado. Eu quero deixar clara a minha posição, eu vou votar favorável ao requerimento, porque entendo que a matéria acordou-se para ser votada e tem que ser votada. Agora votarei contra o projeto, porque entendo, primeiro, que se nós tivéssemos votado o ano passado, e agora lembrar da data, era em setembro do ano passado, ele já teria vigorado para este ano. E eu queria entender qual é que seria o mágico, queria encontrar um orçamento de 2016, 600 milhões adicionais para investimentos, 600 milhões para investimentos, porque quem vai definir a aplicação são as regionais lá no interior, e passa a ser impositivo. Tem que sair de algum lugar. Não pode ser da folha de pagamento, porque senão não paga o salário no final do mês. Portanto, nós temos que tirar de algum lugar. O orçamento é um só, e é 100%, não tem como ser 103%. Então, eu sou a favor da tramitação, acho que o deputado Marcos Vieira tem todo direito em querer que a matéria seja votada. Se vai ser daqui a 3 sessões, como determina o regimento, se vai ser daqui a 15 dias para que haja discussão, me parece que não é um cabo de guerra que deve ser feito. Se for para ser votado hoje, eu votaria hoje, não teria nenhum problema. Agora, entendo sinceramente duas coisas. Primeiro, que quando se faz um encaminhamento e que se destina para investimento 3% de um orçamento apertado como é o nosso, é algo extremamente delicado. Segundo, que eu entendo este projeto e este processo de orçamento regionalizado como um desempoderamento do parlamentar. O deputado já tem muito poucas prerrogativas legislativas, tem muito poucas prerrogativas de exercício, uma vez que tudo se reporta à matéria federal. Uma das matérias mais importantes, não a mais importante, que é o orçamento, que é aquele que se discute com as comunidades, que é aquele que o cidadão escolhe o seu representante para brigar por ele. Eu fiz 120 mil votos. Fui outorgado por 120 mil pessoas. E eu vou abrir mão da minha representação de 120 mil pessoas para numa região 30, 40, 50, 60 líderes que não têm representação outorgada pela população decidir em meu lugar. Então, com todo o respeito e a amizade que tenho do deputado Marcos Vieira, e desde já quero dizer que concordo com o requerimento, mas com relação à matéria, votarei contra, absolutamente convicto de que é um desempoderamento do parlamentar e é um problema sério para a composição do orçamento para o ano subsequente, seja ele na forma de orçamento do regionalizado, seja ele da emenda parlamentar impositiva, que se for para optar entre uma e outra, eu ainda fico com a emenda parlamentar impositiva, porque ela será feita por quem é outorgado pela população
para fazer o orçamento. A outra, sinceramente, nós estamos criando uma representação nova de um processo que é o mais importante do calendário legislativo. Era essa a minha posição, e se a matéria for votada hoje, votaria a favor do requerimento. Deputados pela ordem. Primeiro, deputado Dóia, deputada Luciane. Deputado Fernando abdicou? Não abdicou? Então. Deputado Dóia, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, quero aqui realmente fazer essa menção ao Marcos Vieira, até porque entendemos de que, eu não estando aqui no ano anterior, mas realmente nós temos aí o compromisso dos líderes de bancada para que isso viesse em votação neste ano vigente. Tive a oportunidade, senhor presidente, e nossos colegas deputados, de ser e passar pela coordenadoria do orçamento regionalizado por 2 anos. Sei do trabalho que essa comissão de finanças, juntamente com a coordenadoria, tem feito. E sei do reflexo que também criou esses 19 anos, desde quando foi constituído o regimento regionalizado. A expectativa que ela vem se criando há muito tempo, e dizer-lhe que também com o decorrer e ao passar do tempo, muitas dessas obras que foram elencadas como prioridade nas suas regionais, elas aconteceram. Nós tínhamos inclusive feito um levantamento percentual de que as obras que passaram, como Alquine, por essas regionais, da forma como nós tínhamos feito as audiências públicas, elas praticamente giravam em torno de 42% atendidas. Então, dizer que esse trabalho foi importante, é salutar, e que nós temos que ter uma habilidade nesse momento para que não caia por terra todo um trabalho que se vem construído há 19 anos. Então, essa é uma das questões que nós temos que tomar muito cuidado. Mas também dizer-lhe que o orçamento do Estado, na qual está sendo aqui apresentado através de um projeto de que 3% da receita líquida corrente, ele tem que ser impositivo, isso não quer dizer também, e aí, Merício, que é realmente um recurso adicional. Ele já é um recurso que está dentro do orçamento, é claro que ele vai ficar de uma forma vinculada às regionais pela escolha dos 3%, pela escolha das obras na qual vão ser elencadas pelas sociedades. Mas dizer que a forma como nós estamos fazendo hoje, criando a expectativa, o orçamento regionalizado, neste momento, se não der uma atenção a pelo menos fazer com que, através desse requerimento, ele seja aprovado positivamente ou negativamente, é fundamental para esse parlamento que nós demos a resposta para que tenha ou não tenha esse 3% impositivo. Então nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós estamos fazendo, por isso parabenizo o Marcos Vieira, você, nosso grande colega e presidente da comissão, para que esse ofício, através de requerimento, seja aprovado e que nós possamos aí dentro de ou 3 sessões, conforme determina o regimento interno, ou num prazo de 15 dias, a gente se rediscute esse projeto, traga para casa e faça seus encaminhamentos para que a gente possa dar aí realmente uma resposta à sociedade. Obrigado, senhor presidente. Só lembrando aos nobres colegas deputados que nós estamos votando o requerimento e não o projeto. Com a palavra o deputado Valdir Kubachini, com a aquiescência da deputada Luciane Carminati. Obrigado, a deputada Luciane Carminati. Me devolve a gentileza. Num outro dia eu lhe concedi também parte do meu pronunciamento, do meu horário. Mas, senhor presidente, acompanhei a tramitação desta proposta, inclusive tendo contribuído para ajudar a estabelecer critérios bem definidos, de forma que não venha se cometer nenhuma injustiça com nenhum município, com nenhuma região, que todos os municípios sejam contemplados, inclusive que aqueles municípios que tenham um menor IH recebam um plus, e que, obviamente, que os 3%, e aqui já foi dito, mas apenas reafirmar, ele já compõe o orçamento de recursos que hoje são da caneta do governante. O que nós queremos da educação, da saúde,
da agricultura, enfim, de todas as áreas. Nós queremos ajudar a discutir isso. Deputado Darcy, que é o líder do governo. Hoje nós votamos para que o requerimento seja votado. O que nós queremos é que se encontre uma forma de que a participação do deputado junto à sua base justifique o nosso mandato. Não é possível que o deputado não tenha uma prerrogativa de, na sua região, poder atender o mínimo do mínimo. Nós todos os dias recebemos vereadores, prefeitos e saem daqui nem com sim, nem com não, até porque não nos é dado o direito. E eu vejo, por exemplo, o deputado Zé Milton, em Brasília, e já falei aqui, e é uma coisa transparente, de todos os partidos, de todas as bancadas, de oposição, de situação, enfim, foram eleitos e estão lá. Todos os deputados têm direito, Coruja, que foi deputado federal e fazia oposição ferrenha ao governo, mas nem por isso deixou de receber aquelas emendas, eu aposto nisso. O que se quer é que aqui na Assembleia também nós tenhamos o direito, ainda que proporcional, a nossa estrutura de gabinete corresponde a 75% do que é um gabinete parlamentar. O nosso vencimento é 75% do vencimento de um deputado federal. Mas os recursos que nós dispomos, talvez seja 10% da cota de um deputado federal. Então não é possível. O que nós queremos aqui é avançar nessa discussão e que os deputados sejam valorizados não só pelo Executivo, mas encontrem na sua base a razão para nós continuarmos aqui representando, e representar bem significa também levar o recurso para atender a saúde da população, levar recurso para melhorar a infraestrutura, levar recurso para a área da agricultura, enfim, tantas outras áreas que são importantes, mas que, sem a participação do Estado, na maioria das vezes, o município não dispõe de condições de realizar aquilo que a população espera. Por isso, eu creio que o deputado, que a partir da aprovação, ou seja, desta proposta do deputado Marcos Vieira, ou seja, de uma outra proposta que nasce aqui do seio deste plenário. Mas não é possível que a gente continue assim, com um papel completamente esvaziado perante a nossa base. É isso que eu gostaria de me manifestar, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a deputada Luciane Carminati. Presidente, eu pedi a oportunidade de falar porque até o ano passado eu era líder. Alô? Até o ano passado eu atuei como líder da nossa bancada e me lembro muito bem, na reunião que nós tivemos na presidência, quando ao final do ano, 15 dias antes de concluir os trabalhos legislativos, nós definimos a pauta final, como já é tradição desta casa. E na medida em que um parlamentar se opõe à votação de um projeto, ele não tem acordo para que seja votado, para que seja apreciado. Quando nós tratamos do PLC 004, me lembro como se fosse hoje e tenho inclusive o registro disso. A conclusão, o acordo feito foi o seguinte: caso este PLC não seja votado até o mês de abril, nós não faremos as audiências do orçamento regionalizado. Por que isso, deputados? Porque não dá mais para cada ano nós irmos falar das mesmas prioridades que se repetem e não são executadas. Então, me parece que nós temos um problema aqui muito concreto, deputado Marcos Vieira, que é, eu já lhe concedo uma parte, que é, primeiro,
Eu entendo que qualquer governo que assuma, independente de quem seja, ele tem os seus compromissos, a sua plataforma. Portanto, ele tem direito, sim, de definir as obras que ele entende como adequadas. Senão, não tem sentido uma plataforma de governo. Mas, porém, tem outras pessoas e situações que nós precisamos considerar. Então, para mim, o orçamento precisa combinar o papel do Executivo, nas suas definições, o papel das regiões, que têm o direito, sim, se o Executivo não enxerga as prioridades, e quem está lá no município, na região, tem o direito de apontar e ser ouvido. E, é claro, nós temos o direito do parlamentar. E aqui eu quero dizer, os 40 parlamentares, porque o recurso não é de alguns do estado de Santa Catarina. A receita de impostos é o resultado do trabalho e do voto de todos os eleitores do estado. Portanto, nós temos que reforçar a dimensão republicana. Talvez para alguns da base do governo, que tem outras formas de buscar recursos e emendas individuais, não seja importante. Mas eu quero dizer que, na minha prerrogativa de parlamentar, eu entendo que é fundamental. Então, deputado Marcos, acho que a gente precisa combinar esses 3 direitos aqui na construção do orçamento. Me conceda uma parte. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência, agradeço a parte que Vossa Excelência me concede, mas eu quero ainda só completar o seu raciocínio quanto à lembrança que fez da reunião de líderes de dezembro do ano passado. Lembro-me que eu ainda afirmei de que o projeto de lei era extremamente importante, tendo em vista que, em 2009, também por iniciativa, por unanimidade de todos os senhores membros da Comissão de Finanças, deputado Coruja, esta Casa elaborou um projeto de lei tornando a emenda parlamentar impositiva. Foi aprovado por unanimidade deste plenário. Infelizmente, em 2010, o governador vetou e esta Casa manteve o veto. Então, eu quero fazer essa referência, deputada, porque é mais provável que esse projeto de lei tenha vício de inconstitucionalidade no que diz respeito à emenda parlamentar impositiva do que esse projeto de lei parlamentar. Por quê? Porque nós não estamos aumentando imposto, nós não estamos diminuindo imposto, ou seja, a renúncia de receita, nós não estamos mexendo no orçamento do Estado, simplesmente estamos carimbando alguns itens orçamentários, dando condição para que esta Casa também possa decidir junto com o Poder Executivo e com a população. É legítimo e é constitucional esse projeto de lei. Muito obrigado pela parte. Ok, eu quero, para concluir, presidente, fazer um pedido aqui às 2 lideranças que estão se manifestando em relação ao PLC, na figura do líder do governo, Darcy de Matos, e também do Marcos Vieira, que é o autor do requerimento sugerindo a prioridade. Eu quero solicitar que seja feito um acordo aqui entre os dois, para que a gente possa definir um calendário de votação de ambas as matérias, para que nós não fiquemos, de um lado, discutindo se é preponderante uma forma de emenda ou de outra, mas que a gente possa aqui construir um calendário consensuado e definitivamente decidir sobre essa matéria que está em pauta e é relevante. Então, essa é a minha sugestão, presidente. Obrigado, deputado Luciano. E com a palavra, o deputado Fernando, ou melhor, Vossa Excelência quer completar, contemplar os 4 minutos? Então, o deputado Darcy de Matos, que tem o direito a concluir o seu tempo. Senhor presidente, 2 aspectos. Primeiro, o aspecto legal. O deputado Marcos Vieira sabe melhor do que todos nós, talvez não melhor do que somente do deputado Coruja, que é doutor nessa área, que o projeto de lei complementar, ele invade competência, ele mexe no orçamento. Ponto. O senhor sabe disso. A PEC tem um tratamento especial, deputado Altair. A PEC altera a Constituição, portanto, o governo tem que cumprir se ela for aprovada. O professor Coruja pode até falar sobre isso. Essa é a questão legal. Mas tudo bem. O projeto do deputado Marcos Vieira, sim, deputado Dóia, propõe 3% do orçamento, 600 milhões do governo do Estado para o orçamento regionalizado. Isso não existe, não tem mágica, deputado Dóia. Não existe. Na nossa PEC, na PEC do deputado Marcondes,
nós estamos apresentando uma emenda exatamente para caracterizar aquilo que o senhor pensou, mas não está no projeto do deputado Marcos Vieira, dizendo de que os deputados poderão propor emendas individuais ao projeto de lei orçamentária anual, LOA, no limite de 1%, que daria 5 milhões por deputado, independente de cor partidária, deputado Marcos Vieira, independente da oposição ou da situação, e que esses recursos seriam para obras, serviços e equipamentos, dos recursos, esse 1%, referentes aos órgãos do Estado da administração direta e indireta, já devidamente consignados no plano plurianual. Essa emenda, sim, define que o orçamento será por dentro daquilo que existe, já existente, designado para as secretarias, e o deputado Marcos Vieira sabe muito bem do que eu estou dizendo. Muito bem. Nós não estamos dizendo, deputado Dóia, que não deva se votar o projeto hoje, longe disso. Que não deva se votar o projeto do deputado Marcos Vieira. Até achei uma injustiça ter ficado tanto tempo na gaveta ou no armário. Isso tem se tornado prática aqui, inclusive Vossa Excelência tem se utilizado às vezes dessas práticas que eu discordo. Quero, senhor presidente... Eu aprendi com Vossa Excelência. Eu quero concluir, senhor presidente, quero concluir dizendo que, se nós não derrubarmos o requerimento hoje aqui, deputado Coruja, na quarta-feira temos que votar o projeto do deputado Marcos Vieira. E aí as nossas PECs vão para a Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira. E lá na Comissão de Finanças elas vão ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, como ficou a PEC da aposentadoria dos governadores, 6 anos na gaveta da Assembleia Legislativa. Então, esse artifício nós não vamos... Deputado, senhor presidente, eu quero concluir, senhor presidente. Não lhe dou a parte, deputado Marcos Vieira. O senhor está induzindo ao telespectador... Deputado Marcos Vieira. Não induza, deputado. Senhor presidente, Edmar está com a palavra, por favor. Senhor presidente, com todo o respeito do deputado. Senhor presidente, não lhe dou a palavra, deputado Marcos Vieira. Por favor, me respeite. O senhor falou, ninguém interferiu, ninguém interviu, e agora o senhor deselegantemente quer interromper meu pronunciamento? Isso não é republicano nem democrático. Deputado Marcos Vieira, nós queremos que vote sim o projeto de Vossa Excelência e as 2 PECs, mas que seja estabelecido um calendário, deputado Dóia. Por que tem que votar por esse projeto na quarta e a PEC não sei quando? Vamos definir, daqui 15 dias ou 20 dias nós votamos os 2 projetos, as 2 PECs e o projeto do deputado Marcos Vieira. E aí vamos para o voto, democraticamente. O nosso projeto é republicano, é acima de cor partidária. Todos terão direito à emenda impositiva como o Congresso Nacional. Com a palavra, o deputado Fernando Coruja. Vossa Excelência quer, pela ordem, quer se inscrever? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Jean Kuma, sem prejuízo. Enquanto deputado, eu queria só um esclarecimento de Vossa Excelência, como presidente da Casa. É porque existe esse PLC tramitando e existe uma PEC também tramitando. A dúvida que eu tenho é questão só de regimental, por gentileza. Se nós votarmos favorável a este requerimento e ele for aprovado, nós somos obrigados a votar então esse PLC na próxima semana. E quando Perfeito. nós vamos poder deliberar a PEC? Já que os 2 têm o mesmo assunto, eu queria só entender regimentalmente isso. Quanto ao PLC, se for aprovado o requerimento, obviamente ele vem para a pauta para a semana que vem. Quanto às PECs, na medida que elas forem deliberadas nas comissões, antes não tem como deliberar. Ou seja, não há, a não daí ser não que caminha haja um conjunto. acordo para vir plenário, mas... Não, apenas a dúvida regimental, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu estou assistindo uma série, que é agora chamada Designated Survivor, ainda deve ter visto, que tem um atentado terrorista e morre todo mundo, parlamento nos Estados Unidos, ministro, Supremo Tribunal Federal, só sobram 2 deputados e um ministro que acaba sendo o sobrevivente designado para ser presidente da República. E ele já estava no 1º ano de governo, compondo e tal. E no capítulo, foi liberado na quarta-feira. No capítulo que foi liberado hoje, que eu vi hoje de manhã, cedinho, 7 horas da manhã, o presidente americano, ele quer fazer um convênio, renovar um convênio que é para destinar um dinheirinho para as escolas. Ele tem que chamar lá
um deputado, que é o presidente da comissão, recém-eleito, para discutir, e o deputado ainda disse que não vai fazer. Aqui, no Brasil, e principalmente nos parlamentos estaduais, como aqui, o poder que tem um parlamentar é nenhum. Eu estou aqui há 3 anos, não tive influência nenhum centavo para nenhum lugar. Né? O deputado Meirelles tem 120 mil votos e diz que pode direcionar lá os recursos que é para os lugares. Entretanto, o secretário de Assuntos Descentralizados, que não tem nenhum voto, é o que destina os recursos. Não é nem o povo lá, é ele que deixa lá os parlamentares na sala de espera e destina os recursos. Então, que esse parlamento e o povo precisam recuperar o seu poder de destinar recursos e discutir isso, me parece uma coisa clara, evidente. Porque a ideia de que nós temos, de que o executivo, o governador faz um plano de governo, se elege, e aí ele que determina, não. Quando um governo se elege, é ele, os parlamentares, é um processo, não é uma pessoa. O orçamento é a principal prerrogativa do legislativo. Se você não tem influência nenhuma, é evidente que não tem influência em nada. Então, nós precisamos recuperar o papel do legislativo. Aqui nós estamos discutindo 2 questões. Uma é o projeto que trata das emendas impositivas de um orçamento regionalizado. Bom, se tem orçamento regionalizado, se queremos ter orçamento regionalizado, tem que ter emenda positiva. Não adianta fazer um orçamento regionalizado não ter orçamento sem positivo, porque aí não é orçamento. Aí é um faz de conta, tive a oportunidade de dizer lá em Lages, onde fui, é uma consulta, é um negócio sem nenhum cabimento. Não tem lógica. É um faz de conta sem nenhum cabimento. Da mesma forma, tem uma PEC aí tramitando para um orçamento impositivo de emendas parlamentares, que eu entendo que deve ser aprovado. Aliás, eu que até elaborei o texto, coletei as assinaturas, está no nome do deputado Aldo, porque está em ordem alfabética, porque eu entendo que é preciso fazer isso. É preciso fazer isso. Eu proponho que é um requerimento, nada impede que nós votemos a favor do requerimento do deputado Marcos Vieira hoje, aprovamos, tem tempo, o parlamento é uma casa de discussão até a semana que vem. Eu acho que não deve se votar isoladamente o projeto antes da PEC. Nós podemos votar o requerimento, porque nada pode ficar engavetado, e tem tempo até a semana que vem para discutir. Claro que o parlamento está cheio de maneiras de colocar, se quiser, a semana que vem mudar e colocar a PEC para discutir. Acho que tem que elaborar em conjunto, não é? Eu entendo que para chamar a atenção o problema, o requerimento do deputado Marcos Vieira, pelo menos já fez uma coisa, já chamou a atenção, que tem que rediscutir essa questão. Não é? Quem sabe, o presidente, podemos fazer um acordo a semana que vem, fazer uma comissão especial para tratar desses 2 assuntos, a comissão especial tratar desses 2 assuntos e ver. Mas eu hoje, em função do que está colocado aí, diz que esse projeto aí, esse não foi ele que sentou em cima, esse não foi ele. Esse não foi ele. Então eu voto a favor do requerimento. Obrigado. Eu quero fazer uma observação que, se é aprovado o requerimento, deputado Coruja, o projeto do deputado Marcos Vieira passa a ter prioridade. Então, aí cabe a negociação entre as partes, se o Marco concordar em fazer o pacote de calendário, ou seja, a organização do calendário para deliberar. Com a palavra, o deputado Jean Kuhlmann. Senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, quero aqui só fazer uma ponderação. Não vou entrar nem na questão do mérito do projeto, porque eu acho que aí é uma questão de análise do projeto como um todo. Se nós vamos votar o PLC 04, que é o orçamento regionalizado impositivo, ou se nós somos a favor da questão das emendas parlamentares impositivas. O que eu quero aqui entrar na discussão, senhores e senhoras, é que nós não podemos fazer a discussão dos 2 de forma separada. Um na semana que vem e o outro sem data definida. Ou nós sentamos e discutimos em conjunto as 2 matérias e definimos de que forma nós entendemos que nós temos que definir essa questão da emenda impositiva,
E aí vale a situação de poder votar os dois no mesmo momento, fazer uma reunião de líderes para que os líderes possam discutir o assunto e ter um calendário definido. Nós não podemos definir o calendário para uma matéria e não definir o calendário para outra. Porque daí nós estamos prejudicando o debate. Então o que eu quero aqui entender e quero defender é que nós não aprovamos este requerimento hoje, mas que os nossos líderes nesta casa sentem com a mesa da casa, sentem com o presidente esta semana, o mais tardar na semana que vem, presidente, e que Vossa Excelência, como presidente, faça uma reunião de líderes para discutir o assunto. Porque nós não podemos estabelecer prioridade para este PLC e não definir o calendário da PEC. No meu entendimento, há necessidade sim de debater o assunto, mas de debater de forma conjunta. Por isso, antes de votar um requerimento estabelecendo prioridade, peço e entendo que o presidente pode sim conversar com os líderes, já que, deputado Marcos Vieira, Vossa Excelência afirma, e vários parlamentares afirmaram, que existiu uma conversa de líderes a respeito desse assunto no ano passado. Eu entendo que antes de submeter os 40 deputados a uma decisão desta, os líderes deveriam conversar novamente sobre o assunto. E aí sim, trazer para o parlamento um novo acordo de líderes, uma deliberação dos líderes, para que nós possamos decidir. Essa é a minha visão, por isso que eu vou votar contra o requerimento, porque entendo que as duas matérias têm que ser discutidas em conjunto. Porque quem não defende o orçamento regionalizado impositivo e defende a emenda parlamentar impositiva, vai ficar prejudicado no processo. Ou discutimos juntos, ou não discutimos nada. Essa é a visão que eu tenho, por isso que eu voto contra o requerimento. Mas entendo, senhor presidente, que nós temos que sim, aí a Vossa Excelência, como presidente da casa, junto com o colégio de líderes, deve chamar essa discussão e tomar um posicionamento em conjunto sobre todas as matérias que estão tramitando na casa e tratam de orçamento impositivo, para que não se vote de forma retalhada. Por isso que eu quero aqui fazer um apelo aos senhores parlamentares, no sentido de que a gente possa discutir as duas matérias conjuntas. Se por um acaso houver um compromisso de todos os líderes de que a PEC, que trata das emendas parlamentares impositivas, será votada junto no mesmo dia que esse projeto, eu voto favorável ao requerimento. Agora, presidente, não posso votar favorável ao requerimento se eu não tenho aqui um calendário definido da PEC, porque daí eu me sinto prejudicado por defender a questão da emenda parlamentar impositiva. Essa é a visão e é por isso que eu peço o voto também contrário ao requerimento, a não ser que os líderes discutam e estabeleçam um calendário para a PEC, porque a PEC não pode ficar sem definição de data, no meu entendimento. Por isso, voto contra este requerimento, em respeito ao deputado Marcos Vieira, em respeito a todos aqui que fizeram a proposição, mas é uma visão que eu tenho. Ou discutimos todas as matérias de assuntos similares, ou não discutimos nenhuma. Último inscrito para fazer encaminhamento, deputado César Valduga. Daí nós vamos deliberar. Muito bem, senhor presidente. Eu vejo que o parlamento, com esse debate, se fortalece cada vez mais. E as duas iniciativas, senhor presidente, posso dizer que são todas elas importantes e que, inclusive, o líder do governo aqui na sua manifestação busca o entendimento, o diálogo. Ou seja, nós aqui, votando o seu requerimento, nós vamos dar celeridade ao processo de conversação e, ao mesmo tempo, dar a prerrogativa para que também os deputados em regiões, muitas vezes, deputado Altair Silva, aonde que lá não tem as políticas públicas, porque Santa Catarina são 295 municípios, e lá está o deputado. E vai conhecer as demandas, os anseios, as preocupações desses respectivos municípios. Eu acho que é importante. Eu acho que nós, o parlamento, fazendo esse debate e buscando esse entendimento, vejo que trata-se da questão de fortalecer cada vez mais o parlamentar dessa casa. Então vejo que o encaminhamento que o deputado Darcy traz aqui,
para que pudéssemos, enfim, apreciar o requerimento e, a posteriori, em 20, 25 dias, sim, podermos, acho que, entrar no entendimento. Vejo que há possibilidade de entrarmos no entendimento, enquanto líderes de bancada, para que nós possamos, sim, resolver, né, essa questão, debate esse que vem sendo feito já há muito tempo. Como disse aqui, né, os deputados que ocupam o parlamento há anos, que esse diálogo vem sendo feito e que nunca sai da gaveta. Então, vejo que esse ano, deputado Doria, é possível, sim, diante do entendimento de todos os deputados, né, com diversos posicionamentos do orçamento regionalizado, né, do orçamento da emenda individualizada. Então, está se procurando consenso. Então, vejo que é um avanço para esse parlamento e também dá essa condição para parlamentar em municípios, muitas vezes, que lá faltam algumas políticas públicas, né, como nós ouvimos através dos orçamentos regionalizados, poder atender, né, os municípios, o momento, a emergência do momento. Nós temos municípios no estado de Santa Catarina, prefeituras, que não tem o óleo diesel, muitas vezes, para poder colocar a patrola e fazer estrada do interior. Então, vejo que o orçamento individualizado também permite que se faça isso, ou regionalizado. Então, eu gostaria de propor que nós votássemos o requerimento e depois buscássemos o entendimento entre os líderes, entre os dois proponentes, Marcos Vieira e o deputado líder do governo dessa casa, que também apresenta uma proposição que também é importante, tem que ser levada em conta. Então, o diálogo, sem dúvida nenhuma, tem que prevalecer, como sempre prevaleceu aqui no parlamento. Senhor presidente, encaminhamento, senhor presidente. Deputado Marcos Vieira, só quero lembrar que há propostas, e é nesse sentido que eu gostaria de Vossa Excelência se manifestasse. Se houver entendimento... Encaminhamento a Vossa Excelência para que Vossa Excelência traga o conhecimento do plenário, né? Senhor presidente, se me permite... Vossa Excelência tem a palavra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O PLC 04 trata de emenda positiva para ser cumprido de acordo com o que diz o artigo 120A e 120B da Constituição. E a forma da destinação dos recursos, ela é feita pelos critérios da Lei Complementar 157. Paralelamente a isso, nós temos a PEC, que começa a tratar da emenda impositiva, emenda parlamentar impositiva. Se de um lado o orçamento regionalizado pode chegar a cerca de 750 milhões, a emenda impositiva parlamentar chega em torno de 200 milhões de reais. Não vou aqui entrar no mérito, mas só para adiantar, são cerca de 500 milhões de reais a menos que pode chegar nos municípios de Santa Catarina. Mas vamos lá, senhor presidente. Observa-se que aqui, no momento, um grupo de deputados deseja voltar a discutir também a PEC e outro grupo deseja que seja colocado em votação o requerimento de prioridade apresentado por mim. Quero aqui, senhor presidente, propor neste plenário, com a aquiescência de Vossa Excelência, se todos os líderes também concordar, de que possamos aprovar o requerimento de prioridade e a sua discussão e votação final no plenário, ela fica sobrestada por 20 dias, de comum acordo com os líderes, por 20 dias, para que possam, né, ser constituída uma comissão especial, na mesma proporção de constituição de comissão com 9 membros, e aí sim examinar a proposta de emenda da Constituição, tornando também impositivo a emenda parlamentar. Se não chegarmos num acordo, senhor presidente, da PEC, aí obrigatoriamente em 20 dias o projeto de lei complementar vem a plenário para ser votado. Aprovado ou não, mas ele tem que ser dado uma resposta à sociedade, por quê? Porque a LDO já está na casa e o projeto de lei complementar o 004 diz que nós temos que, em votando o projeto, tem que fazer as modificações no PLC. Então, é a proposta que eu quero fazer, senhor presidente. Aprova-se o requerimento, abro mão da discussão e aprovação
ou não do projeto da semana que vem, para que em 20 dias uma comissão especial formada por Vossa Excelência possa discutir a emenda parlamentar impositiva. E se não for discutido e trazido esse plenário, vem então o projeto de lei complementar. Peço aqui a essência do deputado líder do governo, deputado Darcy, porque é o melhor para esta casa, é o melhor para este plenário, neste momento que se impõe a situação. Muito obrigado. Encaminhamento, senhor presidente. Para encaminhamento, deputado Darcy de Matos. Presidente, veja a proposta do deputado Marcos Vieira. Vota o requerimento, cumpre, e nós ficamos já votando o requerimento favorável, o parlamento já fica, se não votar na terça-feira que vem o PLC do deputado Marcos Vieira, nós já estamos rasgando o regimento. E que em 20 dias se constitua uma comissão para que em 20 dias possa se chegar ao entendimento com relação à PEC. E se não chegar ao entendimento, vota o projeto do deputado Marcos Vieira. Esse acordo nós não aceitamos. Vota o requerimento, eu faço uma outra proposição. Votamos ou retira o requerimento, ou votamos o requerimento, né? Se retirar, melhor. Se manter, tenho convicção de que nós vamos derrubar o requerimento e estabelecemos um cronograma de votação. Não essa tese de uma comissão para chegar a um acordo, isso é muito abstrato. Não. Nós retira o requerimento ou votamos o requerimento e derrubamos, eu tenho convicção disso, e estabelecemos um cronograma para daqui a 14 ou 21 ou 28 dias nós vamos votar o PLC do deputado Marcos, que tem que ser votado, e as PECs que estão tramitando. Com o compromisso, é claro, das comissões, da Comissão de Finanças, poder apreciar, analisar e votar a PEC na Comissão de Finanças. Está resolvido, nós vamos, quer dizer, por que nós não podemos definir um cronograma e votar daqui a 14 ou 21 dias? Não há problema algum, esperamos meses ou anos, então essa é a nossa proposição. Só lembrar, antes de conceder a palavra ao deputado Gelson Merizio, que o regimento não prevê criação de comissão nesse caso específico, a não ser que fosse uma coisa de comum acordo. Com a palavra o deputado Gelson Merizio. Presidente, primeiro que o projeto que tramita nas comissões, mais cedo ou mais tarde, ele terá que ser votado. Portanto, eu sinceramente não vejo prejuízo em aceitarmos a proposta do deputado Marcos Vieira, até porque nós temos 20 dias para caminharmos nas comissões as PECs que estão tramitando. Se por algum motivo não houver tempo para isso, e nós tivermos que votar o projeto do deputado Marcos Vieira, essa aqui é uma casa de maioria. Eu, por exemplo, vou votar contra o projeto dele. Aqueles que entenderem que a PEC que está tramitando tem mais procedência, é simples, vota contra o projeto, derruba o projeto, e esperamos a tramitação das PECs. Agora, como há uma matéria que é relevante para os deputados, eu tenho absoluta certeza que há tempo para, nos 20 dias que antecedem este entendimento, elas serem votadas. No caso concreto, se não for, votar contra o projeto do deputado Marcos Vieira. Ou a votá-lo, me parece que já era para ter sido no passado, nós seguramos, era para abril, o deputado Marcos Vieira tem razão no processo. O requerimento, ele é positivo em datas, mas havendo entendimento com a presidência, pode ser para 20, e se lá nos 20 precisar de mais 10, não é 10 dias a mais ou a menos que vai se impedir. Agora, não fazer desta forma é derrubar o requerimento agora aqui sem nenhum fato, porque nós vamos ter que votar essa matéria. E caso de maioria, se exerce com o voto. No caso do projeto, já disse, votarei contra. Agora, no caso do requerimento, voto e concordo com a proposição do deputado Marcos Vieira dos 20 dias, porque acho, deputado Darcy, que há plena condição para caminhar nesse sentido e votarmos daqui 20 dias a PEC que Vossa Excelência defende. Senhor presidente, só encaminhamento para melhorar. Agora vamos finalizar, a sugestão do deputado vamos colocar em deliberação. Vossa Excelência tem a palavra para o encaminhamento final. Que ficasse consignado de que nós vamos, não de forma abstrata, que vamos procurar um entendimento, deputado Dói, isso é abstrato. Quer dizer, estabelecemos 20 dias ou 25 dias para votar. Votamos o requerimento, tá certo? E definimos um acordo aqui no parlamento, e em 20 dias, ou 25, ou 27 dias, nós vamos votar o projeto do deputado Marcos Vieira
e vamos votar também a PEC. Por que não? Porque a PEC vai para as comissões técnicas e aí os deputados vão invocar o regimento e aí é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, senhor presidente. Isso não é justo. Então, que se fique definido objetivamente. Em 20 dias, nós votamos a PEC, o projeto e a PEC. Vamos deliberar. Quem está de acordo com o requerimento, permaneça como está. Quem for contrário ao requerimento, se manifeste. Vamos conferir os votos. Senhor presidente. Vou abrir o painel porque não tem condições de fazer. Senhor presidente, questão de encaminhamento, senhor presidente. Mais um encaminhamento, deputado Arcílio. Não é, senhor presidente, tá bom. A votação está... Está em andamento. Ela está incompleta. Vota, quer dizer, nós podemos aprovar o requerimento, mas e o prazo para votar o projeto e a PEC? Não foi acordado de 20 dias? Eu sugiro 30 dias. Para buscar um entendimento, senhor presidente, é diferente de definir a votação. Se eu bem entendi, presidente, por uma questão de ordem, o líder do governo concorda com votar o requerimento, é isso que eu entendi? Desde que em 20 dias se construa um entendimento da votação. Então, presidente, se o senhor anunciar, penso que se lhe falei no ouvido, me permita que eu fale aqui. Eu acho que a sua palavra, presidente, é muito importante aqui para o plenário. Se o senhor convocar na terça-feira os líderes para estabelecer o calendário de forma que em 20 dias nós tenhamos uma definição, acho que tranquiliza aqui e dá segurança de que efetivamente isso vai acontecer. Houve várias propostas, deputado. Senhor presidente. Só um minutinho. Houve 20 dias, 25 dias, 27 dias. Deputado Márcio Vieira, se concordar com 30 dias, vamos fazer 30 dias e daí nós resolvemos. Presidente. Deputado Márcio Vieira. Fechado? Ok. Então... Não vou fazer disso um cavalo de batalha. 30 dias, ok. Em votação. Senhor presidente, a favor do requerimento para aprovação é 1. Recomenda-se o voto 1, né? Sim. Quem vota sim, vota 1. Quem vota 2, vota contra o requerimento. Senhor presidente, só para... Podem corrigir os votos se for o caso, ainda há tempo. Eu quero corrigir meu voto, mas só para esclarecer. Então, aprovando o requerimento, nós estamos fazendo um acordo aqui, que nós iremos votar o PLC 04 e a PEC em 30 dias. 30 dias. Ou seja, a PEC não depende de A ou de B. Nós iremos votar a PEC e o PLC em 30 dias. Perfeitamente. Ok. Senhor presidente, exatamente, nosso encaminhamento vamos votar. É pela aprovação do requerimento, com acordo de que em 30 dias nós vamos votar o PLC e a PEC. É isso, senhor presidente? Perfeitamente. Voto favorável ao requerimento, senhor presidente. Aí pronto, votou, está tudo certo. Aí vai votar os dois. Não depende. Vamos colher os votos. Vamos abrir o painel e colher os votos. Não, eu acho que já tinha gente que votou, não recuperou o voto. Oi. 20 votos sim, 2 não, abstenção 0. Aprovado o requerimento. Requerimento 483, deputado Mário Marcondes, solicitando à empresa Vivo Tim Oi Santa Catarina informações referentes ao cumprimento das cláusulas estabelecidas no termo de compromisso firmado em novembro de 2013, fruto da CPI da telefonia móvel da Assembleia Legislativa. Em discussão, não haver que discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Requerimento 485, deputado Mário Marcondes, solicitando ao presidente do Fórum Parlamentar no Congresso Nacional informações se houve alguma alteração da Lei Geral das Telecomunicações que estava tramitando conforme proposta da UNALI, com o fito de firmar um grande pacto nacional de antenas. Em discussão,
Não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Requerimento 486, deputado Mário Marcondes, solicitando ao presidente do Tribunal de Contas da União informações sobre correções quanto às deficiências de atuação da agência reguladora com base no relatório final da CPI da telefonia móvel da Assembleia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Requerimento 487, deputado Mário Marcondes, solicitando ao Defensor Público-Geral do Estado informações se houve o encaminhamento de proposta objetivando a elaboração de norma jurídica para que o Poder Executivo Estadual instale câmaras de arbitragem visando mediar conflitos extrajudiciais entre consumidores e empresas de telefonia. Em discussão, não haver quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Requerimento 488, deputado Mário Marcondes, solicitando ao Ministro das Comunicações informações se houve correções quanto às deficiências da atuação da agência reguladora com base no relatório final da CPI da telefonia móvel da Assembleia. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Requerimento 504, deputado Mário Marcondes, solicitando ao procurador-chefe do Ministério Público Federal em Santa Catarina informações sobre quais medidas civis e penais foram tomadas para melhoria dos serviços prestados pelos operadores da telefonia móvel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Requerimento 505, deputado Mário Marcondes, solicitando ao PROCON de Santa Catarina quais os tipos mais frequentes de reclamações de usuários sobre a prestação de telefonia móvel. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Requerimento 506, deputado Mário Marcondes, solicitando ao procurador-chefe do Ministério Público informações sobre qual é a atual situação das reclamações dos usuários com referência à telefonia móvel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Requerimento 507, deputado Mário Marcondes, solicitando ao presidente da Anatel informações acerca da atual situação da prestação do serviço de telefonia móvel em Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Requerimento 508, deputado Mário Marcondes, solicitando ao Governo do Estado informações sobre quais os programas e planos para ações de desenvolvimento do setor de turismo para a região serrana. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Requerimento 509, deputado Mário Marcondes, solicitando ao Governo do Estado informações sobre quais ações para a melhoria da iluminação na rodovia SC-390, no trecho da Serra do Rio do Rastro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Requerimento 510, deputado Mário Marcondes, solicitando ao Governo do Estado informações sobre quais os investimentos realizados entre os anos 2000 e 2016 na rodovia SC-390, no trecho da Serra do Rio do Rastro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Requerimento 511, deputado Mário Marcondes, solicitando ao Governo do Estado informações sobre quais os programas e os planos para ações de conservação da rodovia SC-390 no trecho da rodovia da Serra do Rio do Rastro. Em discussão, não havendo quem discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Requerimento 525, deputado Nodil Sareta, solicitando ao gerente da empresa TIM e Vivo, em Santa Catarina, ampliação da cobertura do sinal de telefonia e internet móvel nas comunidades do Pinhal Poleto, linha Alvorada, Tiradentes, linha do Gaio, Lajeado das Pombas e Caravaggio, no município de Concórdia. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Requerimento, esta presidência comunica que difere os seguintes requerimentos: 503, deputado Nilson Berlanda; 512, deputado Antônio Aguiar;
Requerimento 513, deputado Natalino Lázari. Requerimento 514 a 517, deputado Maurício Crudilac. Requerimento 518, deputado Valdir Cobalcini. 519, deputado Nilson Gonçalves. Requerimento 520, João Amin. Requerimento 521, do deputado Dirceu Dresch. Requerimento 522, do deputado Padre Pedro Baldiceira. Requerimento 523 e 524, deputado Neudi Sareta. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 340 e 341, autor deputado José Milton Schaeffer. Indicações 542 e 543, deputado Antônio Aguiar. Indicação 544, deputado João Amin. Indicação 345, deputado Silvio Drevec. Indicação 346, deputada Luciane Carminati. Indicação 347, de autoria da liderança do PMDB. Indicação 348, da deputada Ana Paula Lima. Indicação 349, autor deputado Gabriel Ribeiro. Indicações 350 e 351, deputado Maurício Crudilac. Indicações 352 a 358, do deputado Neudi Sareta. Indicações 359 a 361, do deputado Mário Marcondes. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais, não havendo mais inscrito para falar. Esta presidência, não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está em